Bom, pessoal, não lembro se eu falei, se já era a última parte, tá? Mas só pra gente fechar com chave de ouro aqui, vou dar mais uma partezinha aqui pra gente fechar a objeção assim bem completinho, tá? Que é, se você não tá conseguindo apresentar, né, marcar uma segunda apresentação, a gente tem objetivos mais comuns, tá? Então, eu vou te mostrar aqui nessa lista qual é o ponto fraco que você está tendo, tá? Provavelmente é isso que está acontecendo para você não conseguir marcar uma segunda apresentação, beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto é, as pessoas não estão vendo o valor do que você está apresentando, tá? Sua apresentação é fraca, provavelmente. O prospecto não entende o porquê que deveria investir tempo em você. Esse é um outro ponto. Não gosta ou não se identifica com você. Obviamente, você não fez a técnica do rapport aqui. Você ainda não descobriu a objeção real, tá? Você não conseguiu passar os benefícios sobre o seu produto ou serviço. Eles não são os tomadores de decisões. Já tomaram a decisão de não fazer o negócio com você. Você apenas ainda não descobriu ainda. Lembra aí a parte do facilitar ou não. Entende? Por que é importante todas essas técnicas que eu estou passando para você? O outro ponto é que pode ser também eles estão apenas te usando para conseguir alguma informação importante se acontece. Tá? Às vezes pode ser até cliente oculto de um concorrente, tá? Então você tem que ter essa noção. Tá? Muitas das vezes aí realmente isso aqui tem que ser um, você tem que engolir seco isso aqui, tá? Esses pontos aí você não pode levar como, ainda mais pro lado pessoal, tá? Se isso aqui está acontecendo com você, se você não está conseguindo marcar uma segunda apresentação, provavelmente é algum desses pontos. Você tem que olhar fundo, tem que olhar para dentro e entender o que você está fazendo de errado aí para consertar, tá? Você não pode dar mole, você não pode pensar, eu estou fazendo tudo certo, você não pode ser o bam bam bam, tá? Você tem que ser humilde e entender para enxergar o que você está fazendo de errado para melhorar alguma coisa nesses pontos, tá? Quiçá todos os pontos. Se for isso, você tem que melhorar esses pontos todinho, beleza? O segredo de você conseguir marcar um próximo compromisso, tá? É justamente passar valor do que é importante, tá? É principalmente isso, você tem que passar valor do que é importante. E basicamente o cliente, isso resume, né, todos os outros pontos, tá? Então você tem que passar esse valor na apresentação. A apresentação tem que ser impecável. A apresentação não pode ser negligenciada, tá? E qual é a vantagem, né? Qual é a vantagem que o cliente tem para marcar um próximo encontro com você? Né? Qual que ele vai ganhar? Então você tem que entender isso também. Né? Não é simplesmente chegar e você querer marcar uma segunda apresentação se ele não tiver um motivo. Né? Então qual é o motivo que você vai dar para ele fazer um próximo encontro com você? Primeiro, é o valor emocional, você tem que fazer ele se sentir importante. O segundo é o valor de insight, né? Então no próximo encontro ele tem que ver algo que ainda não viu do que você apresentou, né? Ele tem que ter um plus ali, tem que ter um bônus ali do que ele não viu antes. Então você já tem que dar uma iniciativa do que ele vai ganhar, do que ele vai receber a mais, né? E o terceiro ponto é o valor tangível, né? O que ele vai se beneficiar ou qual informação que ele vai utilizar ali na vida dele, se ele tiver um próximo encontro com você, né? Uma próxima apresentação. O que ele vai ganhar? O que ele vai ter de valor ali? Beleza? Então, só para resumir aí, para a gente fechar aí esse ponto aí agora, né? Para como você vai lidar aí com objeções. Você vai expressar a sua empatia para fazer a técnica do rapport, você vai isolar a objeção e esclarecer ela, você vai minimizar essa objeção, né? Você vai dar pouca importância para ela, né? Detalhe, não é você simplesmente ignorar o que o cliente está falando. A pouca importância quer dizer que você tem a solução certa para isso, tá? E isso é simples. Já essa é a sua objeção, beleza? É só isso, é resolvido. Beleza? Fechamento. Né? Então, peça a venda, justamente aí o fechamento, e vá para a opção mais segura. Né? Faça aquela pergunta de fechamento que você se sente mais confortável, que é mais certo, que é comum de aceitarem, né? De confiar, a pergunta que vai confirmar a sua venda. Beleza? Então a gente encerra aí esse ponto. Só rapidinho para a gente fechar isso aqui, eu acho que é bem importante, você tem que entender isso. Quero que essa objeção, essa aula de objeção, seja a mais completa possível para que você entenda a importância de quebrar a objeção e de uma apresentação perfeita. Né? Perfeita, claro, a palavra perfeita não existe, né? Mas você tem que dar o máximo de si. Tá? Você tem que quebrar essas objeções o quanto antes. Tá? Revise essa aula se for possível, tá? Se você não se sentir seguro. Pega essa aula toda do começo de novo e vê como os pontos vão se encaixar desde a primeira aula, desde quando eu comecei a falar com você, desde quando iniciou esse curso. Com certeza, esse ponto aqui, se você já chegou a essa aula aqui, se você não pulou nada, você já está um vendedor 99% acima da média dos vendedores aí. Você já está basicamente completo aí, você já está um profissional completo de um nível avançado de vendas. Tá? Você já não é mais a pessoa, você está quase concluindo a sua formação avançada. Você vai estar se tornando um aluno de vender mais completo. Beleza? Então a gente fechar essa aula aí com chave de ouro para você. Revise o máximo possível, tá? Você tem acesso a vitalício a esse curso. Então, qualquer dúvida que você tiver, revise, tá? Resista a todas as aulas. Você tem um material completo aí que eu estou adicionando também, não só esse slide, você tem uma apostila, material apostilado para você aí, tá?
Então preste muita atenção nessas aulas de objeções, beleza? Até a próxima aula aí.